clima ele pode ser crucial para a biodiversidade. Pois é, e é isso que eu vou falar sobre nesse vídeo aqui de hoje, principalmente sobre mamíferos, aves e também, né, répteis e anfíbios. Agora, peixes, isso aí, né, restante do mundo animal, eu vou deixar de lado. Vamos falar somente dos tetrápodes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já larga o dedo no like e compartilhe o vídeo. Não se esqueça de olhar lá no plano de membros, que pode ter até um que você peça vídeo. Então, vamos lá, porque, olha, minha gente, o clima. Sabe que eu gosto de falar bastante desse tema aqui e nós sabemos que a chuva ela é um fator muito, mas muito importante para até mesmo definir como é que é um tipo de clima. Por exemplo, um clima desértico, você tem poucas, mas muito poucas chuvas. Quando tem, né? E já um clima, por exemplo, tropical, um equatorial, aqueles lá de monções, tal, aí já tem um período onde tem abundância, mas uma abundância muito grande de chuvas. Então a chuva ela é um fator mais importante para explicar também a diversidade de animais, não só de plantas. E lembre-se, existe floresta porque chove e não chove porque tem floresta. Agora, teve uma pesquisa há pouco tempo agora, né, que lançou, que justamente fala sobre a questão da chuva. E a chuva ela é importantíssima na diversidade de mamíferos, aves em áreas de florestas tropicais e com temperaturas elevadas. Ou seja, quando você tem floresta tropical, você tem essas áreas tropicais, você tem alto níveis de chuvas, tá? E temperaturas mais elevadas, você tem uma abundância de mamíferos e aves. Aí o que acontece? Nisso daí, você pode ver que lugares com maior chuva costumam ter a maior diversidade de espécies de mamíferos, anfíbios também e aves. Esse é um dos trabalhos onde que esse grupo de vertebrados, claro, que exclui peixes, né? Porque peixes, né, não tem, né, tá dentro d'água, né? Então acontece que o único grupo dos vertebrados que escapou a esse padrão foram os répteis. Pois é, os répteis, eles simplesmente eles são animais que dependem da temperatura, né, do ambiente, assim como os anfíbios, para sobreviverem, mas mesmo assim, né, esses ambientes onde nós temos muita chuva, muitas dessas situações da chuva, temperatura e florestas tropicais, eles não têm uma abundância tão grande assim de répteis. Pois é, fazer o quê? E claro que existem, tá? Mas há uma abundância maior, né, com relação à população de anfíbios, aves e mamíferos. Então, essa pesquisa, né, que foi da Universidade de Tel Aviv, tá? E teve participação de brasileiros também. E de acordo com o estudo, nós vemos que uma das áreas com maior biodiversidade é a bacia amazônica. Uma coisa que eu já falo há muito tempo, né, que o bioma amazônico ele é um dos mais diversos do mundo, ou mais diverso do mundo, né, até como vários estudos falam sobre isso. Só que acontece que muitas pessoas ainda insistem de chamar a Amazônia de floresta. Não, a Amazônia não é uma floresta. A Amazônia é um bioma e como bioma ele é muito mais complexo do que ser uma floresta. Ela tem vários tipos de espécies florestais, de não florestais, mistas, tal, de outros. São mais de 50 fitofisionomas diferentes. Então acontece que nessa situação, lá no nordeste da floresta tropical, lá na Amazônia, e outras localidades também que merecem destaque. E uma delas é na América do Sul, lá nos grandes lagos africanos e também em boa parte do sudeste da Ásia. Ou seja, bem nessa área tropical. E no caso ali dos Andes, né, nessa parte da Amazônia dos Andes, onde a riqueza de animais também foi proporcionada pelas diferenças de altitude que dá para fazer essa característica de vários animais relevantes sobreviver à biodiversidade. Bom, acontece que, agora, por que esses animais eles gostam tanto de regiões de chuva, tá? Eles gostam tanto porque a vida explodiu tanto nessa região mais quente e com mais chuva. Bom, simplesmente aves e mamíferos, eles fazem parte, né, desse grupo de animais
endotérmicos, ou seja, que o corpo, nós como espécie humana somos mamíferos, nosso corpo evoluiu, né? Nossa espécie evoluiu, nossa linhagem evoluiu de forma que a temperatura corporal é mantida e gerada por calor do nosso próprio corpo. Então esses animais, assim como as aves, conseguem viver em ambientes e lugares tanto quentes quanto frios. O problema é que muito quente dá problema e muito frio também dá problema. Mas nós conseguimos suportar melhor tanto quente quanto frio do que um animal que dependa do ambiente. Agora, por outro lado, né, como estamos esse tempo todo ainda produzindo calor, nós temos que ter essa energia que a gente tira dos nossos alimentos, nós precisamos de comida. Comida de forma farta e contínua. E em quantidades ideais para sobreviver. Acontece que a chuva ela traz impactos significantes na disponibilidade de alimento. Pois é, porque se a gente pegar toda essa teia alimentar, nós temos que aves vão comer ou outras aves, né, outros, por exemplo, insetos, mamíferos, pequenos mamíferos, pode comer também, né, pequenos répteis, pequenos anfíbios, tal. Você tem, né, ave que come de tudo, inclusive até outras aves. Acontece que, mas tem aves que comem, né, vegetais, comem aquelas frutinhas, come até mesmo plantinhas, come caroços, ou seja, uma diversidade danada. Inclusive mamíferos também, que estão lá na teia alimentar. Eles não são os predadores, eles são aqueles, né, roedores, vegetais, comem vegetais, né, são vegetarianos, né, ou veganos, né, vamos falar assim, né, no caso disso aí, claro que são herbívoros, né. Então, acontece que esses animais eles dependem diretamente de uma disponibilidade de comida do meio. E a chuva ela ajuda a produzir essa comida. E essa comida ela é sem dúvida necessária para a capacidade de produzir calor, já que nosso corpo depende. E os anfíbios que tiveram maior correlação com a presença de chuvas, no caso, eles dependem da água para realizar, né, várias atividades, como processos fisiológicos essenciais para a sua existência. Ou seja, de todos os tetrápodes, né, que são mamíferos, tal, pássaros, tá? Inclusive, né, os nossos queridos répteis, os únicos que não tiveram relação com essa diversidade, com relação a temperaturas e umidade, né, principalmente chuva, foram os répteis. Pois é, porque esse grupo, apesar deles também serem ectotérmicos, tá? Ou seja, tem maior vulnerabilidade às temperaturas ambientes, mas eles conseguem viver em condição de seca. Como eles conseguem fazer isso? Nós vemos muitas cobras, muitas serpentes lá em desertos. Ué, mas ela não depende da temperatura ambiente e tal? Sim, depende. Mas só que os répteis, ele tem esse corpo coberto por escamas, tá? E essas escamas, eles dificultam a perda. Eles dificultam a perda de água para o ambiente. Então, isso é um forte fator de que nos répteis eles conseguem viver, né, de forma bastante interessante, como por exemplo em deserto, como é o caso lá da Austrália, que é rica em desertos, né? Então essa é uma das hipóteses a considerar, que a biodiversidade entre os tetrápodes é bastante ligada à região da linha do Equador e a dos trópicos, onde nesse caso a região do planeta onde mais chove, onde mais tem maior temperatura elevada, e sim, onde eu sempre falei que a temperatura, né, ela é sempre ligada, quanto mais quente teve o nosso planeta lá no início, lá, principalmente, né, naquela época do Permiano, depois teve a grande explosão de vidas, né, teve, claro, a primeira lá foi lá no Cambriano, né, mas só que era tudo dentro d'água, né, então isso aí esquece. Mas depois, quando a vida mais prosperou, quando tivemos CO2 alto e também temperaturas altas e umidade, principalmente umidade. Não adianta ter CO2 alto e temperatura alta, né, porque a planta não vai conseguir realizar a fotossíntese sem água. Então a água ela é extremamente necessária para a nossa diversidade. E só para você ter mais
Vamos dar uma adoçada aí. Porque é o seguinte, que vocês sabem qual é a região onde existe a maior diversidade de insetos? Aí já não estamos mais falando, né, de mamíferos, tal, nós estamos falando de insetos, um outro reino, né, totalmente diferente. Não é mais aquele, não é mais o filo, né, animalia, não. Agora estou falando, né, inset, né? Bom, espero que seja isso. Se for também, no subbiólogo, então entra lá na, vamos dizer assim, lá no, na licença poética, né? Então, por exemplo, o Brasil ele é conhecido por ter a maior diversidade de insetos do mundo, né? Estima-se que mais de 90 mil espécies já foram catalogadas em solo brasileiro. E acontece que isso tem grande razão, né? Tem um grande porquê. E primeiro nós temos uma diversidade muito grande de habitat. O Brasil, né, ele tem uma variedade de habitats muito grande, com florestas tropicais, cerrado, manguezais, tal, caatinga, pantanal e por aí vai. Ainda até os pampas, né? Acontece também que a maior parte do país está presente no clima tropical. Pois é, e o próprio clima tropical ele ajuda para a proliferação bastante de insetos, porque nós temos chuva e calor adequado para isso. E aí, né, claro que entre essas coisas que são boas, né, temos bastantes insetos, porque tem alimentos para os pássaros, tem alimentos para os roedores, tal, tem alimentos para os anfíbios e para o resto, para os répteis, insetos polinizadores, lá, mas sempre tem os vetores de doença quando, né, nós temos um desequilíbrio aí. Então, isso aí, claro, nós sentimos nas grandes cidades, tal, né? Aí tem esse, aí é um problema urbano, o inseto não tem nada a ver com isso. Então acontece que justamente essa reprodução rápida desses insetos garante que muitos desses filhotinhos, né, consigam reproduzir e gerar várias gerações por ano, né, dos insetos. Então tem sempre, né, essa questão dos insetos que é bom para alimentar as aves, alimentar, né, os pequenos mamíferos, roedores e tal, roedores não, né, mas outros mamíferos que se alimentam, né, de insetos e também, né, répteis e anfíbios. Acontece que, sim, os insetos gostam de chuva, os, os répteis podem ser ou não, que esse estudo que fala essa ligação não tem a ver muito com os répteis, mas mamíferos, aves e anfíbios são muito ligados à questão do clima. Então, se tem chuva, tem vida. Onde tem chuva, tem vida. E temperaturas mais altas também. Tá? Onde tem chuvas e temperaturas altas, você tem uma maior diversidade de vida nesse planeta. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like, compartilhe o vídeo. Forte abraço. Até a próxima.